Existem crimes que parecem ter sido arrancados das páginas de um romance de ficção científica, onde a realidade se dobra e o impossível se torna o único fato consumado. Imagine caminhar por uma floresta densa e encontrar algo que desafia toda a lógica forense. Hoje, mergulhamos nas profundezas do caso das máscaras de chumbo, um dos maiores mistérios não resolvidos da história policial. No dia 17 de agosto de 1966, 2 técnicos em eletrônica subiram um morro e nunca mais foram os mesmos. Eles não foram vítimas de um assalto comum, nem de uma vingança passional. O que as autoridades encontraram foi um cenário tão bizarro que até hoje, décadas depois, os investigadores ainda coçam a cabeça em confusão. Prepare-se para uma jornada por um labirinto de luzes estranhas, radiação inexplicável e um pacto de silêncio que a morte selou para sempre. Tudo começou no Morro do Vintém, em Niterói, Rio de Janeiro. Era uma tarde cinzenta quando um jovem, em busca de uma pipa perdida, deparou-se com uma cena macabra e surreal. 2 homens jaziam lado a lado, perfeitamente alinhados, vestidos com ternos formais e capas de chuva impecáveis. Não havia sinais de luta, nem marcas de violência nos corpos. O cenário parecia quase ritualístico, como se tivessem se deitado voluntariamente para esperar por algo ou alguém. O solo ao redor estava intocado, sem pegadas de terceiros. A estranheza do quadro clínico inicial deixou a polícia perplexa. Por que 2 homens de negócios subiriam uma colina íngreme, sob chuva, vestindo suas melhores roupas para morrer em silêncio absoluto? O mistério estava apenas começando a revelar suas camadas mais profundas e perturbadoras. Ao examinarem os corpos de Manuel Pereira da Cruz e Miguel José Viana, os investigadores encontraram os itens mais bizarros da história criminal: 2 máscaras de chumbo feitas à mão. Estas máscaras, semelhantes a protetores oculares rústicos, estavam posicionadas sobre seus olhos ou ao lado dos corpos. Por que chumbo? Na ciência e na ficção, o chumbo é o único material capaz de bloquear radiações intensas. Além disso, foi encontrado um caderno com anotações crípticas e instruções que pareciam saídas de um manual de alquimia moderna. Uma das notas dizia: 16h30 estar no local determinado. 18h30 ingerir cápsula, após efeito proteger metais aguardar sinal máscara. Cada palavra parecia um fragmento de um quebra-cabeça que ninguém conseguia montar. O que era o sinal? Que tipo de cápsula eles ingeriram? E de qual radiação eles estavam tentando se proteger naquela colina isolada? A investigação revelou que os 2 homens eram técnicos em eletrônica altamente qualificados de Campos dos Goytacazes. Eles não eram místicos ou eremitas, mas homens de ciência e prática. No entanto, amigos e familiares relataram que a dupla compartilhava uma obsessão secreta: a busca por contato com seres de outros mundos ou dimensões. Eles faziam parte de um grupo clandestino que realizava experimentos com rádio e frequências desconhecidas. Dias antes de morrerem, eles teriam dito a conhecidos que iam participar de uma missão definitiva que mudaria a compreensão humana sobre o universo. Eles compraram as capas de chuva e as garrafas de água em uma loja local, parecendo nervosos, mas determinados. O dono da loja notou que eles checavam constantemente o relógio, como se seguissem um cronograma rigoroso ditado por algo invisível. O mistério se aprofunda quando olhamos para os fenômenos atmosféricos relatados naquela noite. Moradores da região do Morro do Vintém afirmaram ter visto luzes estranhas, de cores vibrantes e movimentos erráticos, pairando sobre o topo da colina exatamente no horário mencionado no bilhete. Algumas testemunhas descreveram um objeto em forma de disco, emitindo um brilho alaranjado que iluminou toda a encosta antes de desaparecer em um vácuo de silêncio. Seria possível que as máscaras de chumbo fossem uma tentativa desesperada de proteger a visão contra uma radiação emitida por uma nave espacial ou um portal interdimensional? Se as cápsulas mencionadas no bilhete fossem algum tipo de substância psicotrópica para expandir a mente, por que seus corpos não apresentavam sinais de overdose ou intoxicação nos exames iniciais? A ciência parecia falhar onde o inexplicável prosperava. A autópsia dos corpos foi um desastre procedimental. Devido ao estado de decomposição e à demora na realização dos exames toxicológicos, os resultados foram inconclusivos. Não foram encontrados venenos comuns, mas os órgãos internos apresentavam uma estranha preservação em certas áreas e um colapso acelerado em outras.
Um detalhe que poucos mencionam é que a vegetação onde os corpos foram encontrados nunca mais cresceu da mesma forma. Anos depois, pesquisadores notaram que o local exato exibia níveis de radiação de fundo ligeiramente superiores ao normal, embora não o suficiente para ser letal instantaneamente. O que aconteceu com Manuel e Miguel não foi apenas uma morte física, mas um evento que parece ter alterado o próprio tecido biológico do ambiente ao redor deles. Havia também a questão do dinheiro. Os técnicos levavam consigo uma quantia considerável para a época, destinada à compra de um carro ou equipamentos, mas apenas uma pequena parte foi encontrada com eles. Se tivessem sido roubados, por que os ladrões deixariam os ternos caros, os relógios e as misteriosas máscaras de chumbo? O crime de latrocínio parecia improvável. A teoria de um terceiro homem começou a ganhar força. Alguém que teria guiado a dupla até o topo, fornecido as instruções e as cápsulas, e depois partido com o segredo e o dinheiro. Mas quem teria conhecimento técnico e influência mística suficiente para convencer dois homens racionais a se deitarem para morrer em uma colina sob o pretexto de um contato transcendental? Décadas depois, o caso das máscaras de chumbo permanece como um monumento ao bizarro. Ele cruza as fronteiras entre a ufologia, o ocultismo e a criminalística pura. Muitos teóricos acreditam que Manuel e Miguel foram vítimas de um experimento de contato que deu terrivelmente errado, ou talvez, terrivelmente certo. Se eles esperavam um sinal, talvez esse sinal tenha vindo na forma de uma energia que o corpo humano simplesmente não foi feito para suportar. As máscaras de chumbo, em sua simplicidade rudimentar, tornaram-se o símbolo de nossa fragilidade diante do desconhecido. Eles buscavam as estrelas, mas encontraram um destino silencioso no solo úmido de Niterói, deixando para trás apenas perguntas que ecoam no tempo sem nunca encontrar uma resposta satisfatória. Ao analisarmos outros crimes bizarros ao redor do mundo, como o incidente do Paço de Atlov ou o caso do Homem de Somerton, percebemos um padrão, a presença de elementos que não deveriam estar lá. No caso brasileiro, as capas de chuva e os ternos novos sugerem uma preparação para um evento social ou uma travessia. Seria a morte um efeito colateral imprevisto de uma tentativa de teletransporte ou viagem astral assistida por substâncias químicas? O que nos fascina não é apenas a morte em si, mas o ritual. O pecado sem castigo daqui não é um crime cometido por um vilão humano, mas talvez uma transgressão contra as leis da física cometida por dois homens curiosos demais, cujo castigo foi o esquecimento eterno em um túmulo de mistérios. Concluímos nossa investigação olhando para o legado deste enigma. O Morro do Vintém hoje é um lugar de silêncio, mas para aqueles que conhecem a história, cada sombra entre as árvores parece esconder o brilho de uma máscara de chumbo. O caso permanece aberto nos arquivos da mente popular, servindo como um lembrete de que o mundo é muito mais estranho do que nossos manuais de ciência podem explicar. Manuel e Miguel levaram seus segredos para a tumba, mas nos deixaram um aviso: há fronteiras que talvez não devam ser cruzadas, e sinais que, uma vez aguardados, podem mudar nossa realidade para sempre. O bizarro não é apenas o que não entendemos, mas o que nos olha de volta do escuro da floresta, esperando o próximo sinal. O que você acha que aconteceu no Morro do Vintém? Foi um contato imediato ou um trágico erro humano? Deixe seu comentário e compartilhe sua teoria. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para mais mistérios sem solução.